O conto escolhido, o outro conto da Marina Colasanti, né, que foi escolhido pelo grupo, que é composto por mim, Elias, o Julierme, a Lucilene e a Isabela, é o conto Além do Bastidor, da Marina Colasanti. Nesse conto, a Marina Colasanti ela vai narrando a história com o narrador em terceira pessoa, e a história ela vai contando, a narrativa ela vai contando a história de uma garota que ela vai bordando alguns elementos em um bastidor. Ela começa a narrar essa garota é, bordando primeiramente uma grama, depois uma árvore, os frutos dessa árvore, mas a partir do que da narrativa da história, a gente vai percebendo que essa narrativa ela também contém esses elementos fantásticos. Esses elementos fantásticos do conto, ele tem ligação também, pode-se dizer, com a mudança da vida da própria personagem, né? Da adolescência, das fases da vida, né? Na mudança do corpo também. E ela acaba se envolvendo com esse bastidor, né, tão forte que ela só pensava naquilo, né, naquele bastidor, né. Ela acaba tendo a visão somente para aquele bastidor que ela estava tecendo e dos elementos que ela estava compondo aquele bastidor, né, como a árvore, as frutas da árvore, né, que o narrador coloca como frutas roxas, né, no caso. Então, e tudo aquilo quando ela vai se inserindo nesse bastidor, ela acaba meio que virando realidade e parte daqueles elementos que ela teceu, né? Tem momentos da história que a gente percebe que ela entra nessa realidade desse bastidor que ela acabou meio que escrevendo e fazendo parte dele. Também pode ser visto como uma certa metáfora, né, na história, né, porque esse livro, por exemplo, essa história, no caso, né, por exemplo, ela vai mostrar essa questão desse tom fantástico desse texto, onde essa garota ela vai fazer parte dessa história não, ela vai fazer parte desses elementos que ela teceu nesse bastidor. Como, por exemplo, ela vai fazer parte daquele mundo, vamos dizer assim, entre aspas, desse mundo que ela acabou criando neste bastidor. E a gente acaba percebendo que essa história ela tem esse tom fantástico por conta disso, né? Ele mistura a fantasia, né? No caso, e a realidade, né? Porque ela acaba tornando parte daquilo que ela realmente acabou criando ali naquele bastidor. A Marina Colasanti é uma autora voltada para esse público infanto-juvenil. E esse conto, além do bastidor, é interessante porque é a história de uma menina ah, que está abordando uma imagem no bastidor. E em certa altura da narrativa, ah, a imagem que ela está abordando vai se mesclando com a realidade pessoal dela. É quase uma metalinguagem, ela construindo a própria história. É como se fosse a menina construindo o seu próprio mundo, né? E aí daí puxa o conto para um tom fantástico, porque ao abordar essa imagem, né, ela acaba mesclando a fantasia que ela está abordando ali com com a realidade dela. E isso é muito importante na literatura infanto-juvenil, né, ter um lado fantástico para chamar o jovem para a leitura. É de grande valia para a literatura infanto-juvenil, porque uma das coisas que arrasta o jovem para a narrativa é justamente essa promessa de algo que fuja do real, um pouco. Então, esse conto, além do bastidor da Marina Colasanti, bastante interessante por carregar esse tom fantástico, ao mesmo tempo que discute esse amadurecimento da menina, que vai mesclando a fantasia do seu desenho, ali no bastidor, que ela está abordando, com a realidade dela.